ouvindo essa introdução da Sabrina, eu lembrei de uma frase que meu pai falava, que eu acho que alguns vão lembrar. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí vai a pergunta. Orai e vigiai ou vigiai e orai? Orai e vigiai? O problema é que se você ora e depois você vigia, você não sabe para o que você está orando. Se você for no Evangelho e for na Bíblia, você vai ver vigiai e orai. E é por isso que muitas vezes, muitas assombrações aparecem. Como a Sabrina mesmo disse, que o Manuel falou, a gente às vezes ora para a mesma coisa várias vezes e não dá tempo de acontecer. Por quê? Porque a gente acha que primeiro a gente ora e depois a gente vigia. Se a gente não vigiar, a gente não sabe para que a gente está orando. A gente não consegue desenvolver o nosso foco. A gente não consegue desenvolver a nossa percepção. Há mais ou menos 90 dias, todo mundo recebeu um convite, né? Todo mundo recebeu um convite. O mundo inteiro recebeu um convite. Chamado Covid-19. E que convite foi esse? Que convite foi esse? Será que foi um convite para a gente chegar em casa e começar a orar para que isso passe logo? Será que foi um convite para a gente chegar em casa e orar para que você não pegue e a sua família, sem se importar com os outros? Será que foi um convite para que você chegue em casa e comece a pensar um pouquinho mais nos outros? Ou será que foi um convite que já vem sendo repetido desde que o homem pisou na face da terra? E até hoje nós não ouvimos. E aí esse convite causa uma crise, né? Porque quando a gente acaba sendo privado do que a gente tinha, a gente entra em crise. O nosso sistema de pensamento fala: tiraram alguma coisa de mim, doeu e agora eu não sei como reagir. Porque por mais que nós sejamos uma inteligência maravilhosa, nós não conseguimos lidar contra um vírus invisível. Então ele veio para falar primeiro que QI, que não é quem indicou, e sim coeficiente de inteligência, vai até certo ponto. E se a gente começar a perceber como é que funciona a nossa cabeça, na grande verdade, o nosso QI é responsável por 5% da nossa tomada de decisão. O nosso cérebro racional é responsável por 5% da nossa tomada de decisão. O nosso cérebro subconsciente é responsável por 95%. Portanto, a gente mais reage do que a gente proage. A gente mais trabalha por percepção, reage por percepção do que a gente consegue processar. Até porque nós somos invadidos a cada segundo por 11 bilhões de informações e só conseguimos processar 40. Não é só porque é cada segundo, é informação pra caramba. Mas nós somos bombardeados por muito mais. Nesse segundo aqui, tem 11 bilhões de informações te atacando. Você vai escolher, você vai focar em qual você vai prestar atenção. E o teu cérebro vai dizer: eu quero ficar com essa e essa, e o resto eu vou deletar. Porque eu não tenho espaço para trabalhar com isso. Então, de novo, vigiai e orai. E qual é o convite que vem sendo passado para a gente desde os séculos muito remotos? O provérbio egípcio já falava: o reino dos céus está dentro de você, e todo aquele que conhece a si mesmo deve encontrá-lo. Qual é o convite? Conhece-se a si mesmo. Desde o Velho Egito, a gente vem ouvindo: homem, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente vai para o oráculo de Delfos, e apesar de a gente não entender nada do que está escrito aí, eu vou dizer para vocês: homem, conhece-te a ti mesmo. Vem de novo o convite, e de novo, o que a gente faz? Provavelmente ora e depois vigia. Novamente, vem Lao Tse, com
com a sabedoria milenar da China, falar: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em si próprio. Na verdade, a maior dádiva que pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Como é que a gente se transforma? Primeiro a gente tem que se conhecer. Primeiro a gente tem que saber que a gente tem encrenca. Primeiro a gente tem que saber que nós não somos perfeitos. Ninguém pediu para a gente ser perfeito. Talvez nós, na nossa imagem que nós fazemos de nós mesmos, achemos que a gente tem que ser perfeito, mas ninguém nos pediu para ser perfeito, a não ser nós mesmos. Então vamos parar com essa história de que nós somos perfeitos. Porque se nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Quem vem para provas e expiações não é perfeito. Porque senão não precisava passar por prova, muito menos por expiação. Então a gente vem aqui para se melhorar. De que forma? Segundo Lao Tse, acorda-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, elimina a tua escuridão, elimina teu negativismo, presta atenção, foca, vigia para depois orar. Autotransforma, se transforma você mesmo. De que forma? Se conhecendo. Mas ainda assim, apesar de ter toda essa informação maravilhosa na mão, o homem continua sendo homem. E aí a gente chega com o espírito mais sábio e mais puro que já andou pela terra. E ele fala: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Qual é a verdade? Verdade sobre nós mesmos, sobre o que nós viemos fazer, sobre o que somos, qual é o nosso propósito. O que é que nós viemos fazer nesse mundo de Deus, como a gente mesmo fala? O quê? Qual é o meu propósito? Ganhar dinheiro, criar uma família, ter um carro bacana, ter mais do que o meu amigo para depois chegar na festa e falar que eu sou bacana? Fazer a caridade. E às vezes a caridade não é dinheiro. Às vezes a caridade é simplesmente aquela pessoa que está do teu lado, você sabe que ela precisa de uma palavra, e você sabe que eventualmente a palavra não vai consolá-la, ou você sabe que não é a palavra que ela precisa do teu ouvido. E você fala: ah, não vou conversar com ela hoje, eu já estou meio down, eu vou conversar com ela, vou ficar mais deprê ainda, não vai dar certo. E aí a gente cria uma desculpa para não ajudar o próximo. Se a gente olhar para o lado, dentro de casa, o tempo todo, nós estamos confinados na nossa casa. Dentro de casa, olha as oportunidades que a gente tem para ajudar. E olha quantas a gente passa. Eu acho que esse teste talvez seja o mais interessante, porque é muito legal, é muito bacana a gente ser legal com os outros. E é muito fácil, porque o outro não vai me ver a hora que eu chegar em casa. E não vai me cobrar o que eu falei quando eu chegar em casa. Quem vai me cobrar é minha esposa, é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe. Então, quando chega em casa, aí como a gente brinca, né? O bicho pega. E aí? O que a gente está fazendo? A gente está sendo convidado para rever essas coisas. A gente está sendo convidado para entender que é esse o nosso propósito. A célula máter, o nosso core, o nosso propósito vem primeiro da nossa família. E quando a gente voltou para casa 90 dias atrás, a gente descobriu muitas vezes que o lar doce lar não era tão doce assim. Ele era doce enquanto eu passava nele, acordado, umas 6 horas. Give it or take. Porque eram 8 horas dormindo, para quem consegue dormir 8 horas. Tenho maior inveja, quem consegue não precisa levantar a mão para não sentir inveja. Depois, pelo menos 9 horas no trabalho. Aí tem trânsito, vão por 10, 12. Então, o que te sobra? Aí, não, vou para a academia. Não, vou para o happy hour. O que te sobra em casa? Muito pouco. E agora a gente voltou para casa. E agora a gente olha para casa. E a gente descobre que, de repente, o lar não é tão doce. E qual é o nosso convite? Vamos adoçar o nosso lar. Vamos trabalhar para que o nosso lar seja doce, para que quando a gente sai de casa, a gente já saia adoçado. A gente já tenha coisas a dar para as outras pessoas. E não esperar que elas deem para que a gente possa retribuir. É dando que se recebe, não o contrário. Bom, veio Jesus,
deu um exemplo infinito de bondade e de amor, e ainda assim nós não entendemos que a gente tem que olhar para dentro e não para fora. Aí vem o Evangelho, e Kardec pergunta para os espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, de resistir à atração ao mal? Resposta? Conhece-te a ti mesmo. Se tivesse entrado na nossa cabeça o conhece-te a ti mesmo, muito provavelmente outros testes não estariam sendo colocados na nossa vida. Então, não estou dizendo todos, mas muitos de nós só ouvem, mas não introjetam, não querem olhar para dentro. E, gente, quando a gente olha para dentro, a vida melhora e melhora muito. Porque você sabe para onde você vai, você é mais você. Você consegue ter atitudes que você começa a gostar dessas atitudes. Você não tem atitudes de acordo com o efeito manada, que quando um faz, todo mundo faz junto. Você não vai com todo mundo. Você tem a sua opinião, por mais que seja diferente da do outro. O certo é certo, mesmo que só você esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. É difícil. Mas quando a gente conhece a gente mesmo e sabe o que a gente quer, fica mais fácil de saber discernir isso. E aí vem 2020, um vírus lá fora, nos convidando a gente voltar para dentro de casa e para dentro da nossa casa espiritual. Gente, não tem mais como dizer não tenho tempo. E olha que eu digo isso dando a mão à palmatória, porque eu participo de mais lives e estou fazendo mais coisa dentro de casa do que eu jamais fiz do lado de fora. E ainda assim sobra tempo. E depois que eu fiz essa mesma palestra em inglês, eu comecei a ler 2 livros, porque eu estava lendo um só, eu falei, estou numa velocidade muito devagar. Deixa eu ler 2 para ver se eu dou uma apressada no tudo que eu deixei de fazer. O que você queria fazer? Você está com tempo. Você tem tempo para fazer agora. O quanto a gente pode fazer nesse momento? Por nós mesmos e pelo outro. O quanto nós podemos melhorar? Qual foi a tua escolha? Qual é o teu convite? Qual é o convite que você está aceitando? Ou seja, você continua orando para depois vigiar? Ou você passou a vigiar para saber para que você vai orar? Olha a diferença. Ela é extrema. Aonde a gente está vigiando? Aonde a gente está se melhorando? Aonde a gente está percebendo o que é que a gente pode mudar com esse tempo todo que a gente tem na nossa mão? E o que a gente está fazendo para isso? Nunca teve tanta live, gente. Sinceramente, eu costumo brincar. Eu estou com medo de abrir a minha geladeira e descobrir que tem uma live rolando lá dentro. De tanta live que tem. Tem live de tudo. Se vocês são passistas, gente, o Jacó dá pelo menos 3 lives por dia. São fantásticas. A gente tem live da Federação Espírita aqui da Flórida, a gente tem live das federações do Brasil. Gente, tem informação transbordando. E o que é que a gente está fazendo com isso? De novo, tem um vírus lá dentro, dessa vez em 2020 anos, e mais os antes de Cristo, falando, homem, mulher, criança, conhece-te a ti mesmo. Será que agora vai? Nós estamos vendo alguns exemplos dizendo para a gente, puxa, o ser humano continua a ser humano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto a gente esperar que o outro dê o exemplo, nada vai mudar. Uma das freiras da Madre Teresa chegou para ela e falou, Madre, estou tão desanimada, eu sou tão pequenininha, eu consigo atender não sei quantas pessoas, mas isso é muito pouco. Eu me sinto uma gota no oceano. Ela falou para essa enfermeira, o oceano é feito de gotas. Tira todas as gotas e não tem mais oceano. Essa é a nossa parte.
Não importa o que o outro faça, faz você. É o nosso, é o que a gente tem que fazer. Conhece-te a ti mesmo. Ninguém falou, conhece o próximo. Homem, conhece o próximo. Até porque nós somos cheios de, como o americano chama de biases, a gente interpreta as pessoas. Para falar a verdade, a gente interpreta o mundo. Porque se você for entender a nossa visão, o nosso olho consegue mandar uma imagem de 1 megabyte de resolução para o nosso cérebro. Para você ter uma ideia, essa câmera que você tem na sua mão manda 10. E como é que a gente tem essa visão que uma câmera não tira foto? Porque o nosso cérebro processa um monte de informações dentro da nossa cabeça, fazendo com que se crie uma informação que é a visão. A gente não tem o nariz no meio da testa? Aqui tem um buraco. Como é que você consegue enxergar tudo junto? Deveria ter um buraco, no mínimo. Então, a minha visão é diferente da sua, que 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 é diferente da sua. Só a visão. Imagina o resto. Então, a interpretação que a gente tem dos outros é extremamente própria. E não é o que o outro é. É o que eu acho que o outro é. Portanto, a gente só pode mudar a nós mesmos e só pode conhecer de verdade a nós mesmos. Homem, conhece-te a ti mesmo. A gente continua no mesma senda, mas quem sabe agora vai. Até porque a doença, a crise, a dor, nada mais é do que um combustível. Esse livro não é promoção, não está vendendo aqui no centro, não é um livro espírita, mas é só uma coisa muito interessante de como a ciência está chegando tão perto do que a gente fala. A doença como caminho. Ele diz que a doença pode dizer para você onde é que está a causa, onde é que está a raiz. Você está sentindo isso? É essa emoção aqui, provavelmente, que você alimentou por muito tempo e que agora causou tudo isso que você está vendo aqui. É muito interessante. Nós temos a capacidade, muitas vezes, de nos curar e nós temos a capacidade, muitas vezes, de nos adoecer. Porém, vamos entender uma coisa. Como nós saímos das cavernas e nós tínhamos 2 drives na nossa vida, sobreviver e procriar. Por sinal, nossa cabeça, em termos de arquitetura, ainda não mudou disso. Para sobreviver, você tinha que caçar. Para caçar, você ia caçar um animal maior que você. Você não prestou atenção, vai ficar para a próxima encarnação a sua caça, porque você dessa já foi. Então, o cérebro presta muita atenção a tudo que é perigo. Portanto, é muito mais fácil a gente desenvolver pensamentos que são mais negativos do que positivos. Por isso, de novo, vigia teu pensamento, vigia a qualidade do teu pensamento, troca ele quando você puder, pensa positivo, para um tempo no teu dia para fazer uma meditação. Eu não consigo fazer meditação. Consegue sim. 1 minuto que você pare para ouvir tua respiração, você já está meditando. Ouvir a tua respiração. E o que você fez com isso? Você parou o fluxo de pensamentos que vem na tua cabeça. Você deu um break, pisou no break. E aí você consegue mudar o que vem depois. Senão você vai sempre num emaranhado de ideias e você não consegue controlar o que está acontecendo. Gente, a gente gosta de acreditar que a nossa cabeça é assim, né? É uma máquina. Toda a engrenagem, roda direitinho. É uma linha reta, ela vai linear. A nossa vida vai de acordo com a nossa cabeça, linear. É assim que muitos de nós pensam. Clean mean machine. Eu consigo, eu faço, eu vou. Eu faço todas as afirmações do mundo e eu consigo fazer as coisas acontecerem. Vocês já viram o eletrocardiograma? Como é que o eletrocardiograma é? Parece com o de baixo? Quando a gente tem picos e vales, picos e vales, picos e vales, isso quer dizer que a gente está vivo. Se a nossa vida for uma linha reta, desculpe, mas segundo o eletrocardiograma, você está morto.
seu coração não está mais batendo. Você já está dedicando o seu tempo para a vida espiritual e talvez para a sua próxima encarnação. Não adianta querer que a vida seja uma linha reta, ela não é. Ela não é. Ela é que nem o nosso eletrocardiograma. Ela é para cima e para baixo. E a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, e a forma melhor possível é conhecendo a nós mesmos. Jesus tocou o coração dos seus discípulos falando a linguagem da emoção, ensinando em parábolas, fábulas e contos. Por quê? Porque nós administramos mais o que fala para a nossa emoção do que o que fala para a nossa razão. Entendam isso, porque se 5% do nosso decisão é razão e 95% é subconsciente, então quase 95% é emoção. Quantos sentidos nós temos, gente? 5. 23 que estão reconhecidos hoje. Estamos chegando perto de 35, que não são reconhecidos ainda. Existem vários subsentidos, ou seja, o nosso corpo inteiro absorve informações que vão gerar um comportamento na gente. Emoção é igual a sentimento? Não, né? Ou é? Não. Emoção chega para você e você absorve e vai reagir. A forma com que você reage à emoção chama-se sentimento. Emoção é imediata. Qualquer coisa que chegue a você, eu estou falando com você aqui, você pode estar sentindo sono ou você pode estar interessado. É uma emoção. O que você vai fazer com isso? Você vai processar essa emoção. O resultado, eu estou gostando da palestra dele, eu estou com sono, eu estou cansado, é o sentimento. E a gente não pode misturar essas coisas. Uma coisa vem para a gente o tempo todo, e a gente tem que saber processar. Vigia a tua emoção, porque é ela que vai causar a tua reação. E quando você está se sentindo de certa forma, você começa a mandar informação para o seu corpo para fabricar certos movimentos. Por exemplo, se você for atacado na saúde, o que é o estresse? O estresse da gente. O estresse é bom. Na quantidade certa, o estresse é ótimo. Ele é que nos move para frente. Quando ele passa do ponto, ele começa a prejudicar. Por quê? Vamos supor que existe um livro maravilhoso chamado Por que as Zebras Não Têm Úlcera, de um cientista chamado Sapolsky. E ele fala o seguinte: se imagina uma zebra na savana, você está pastando, tomando água, está tudo nice, está tudo tranquilo. Chega um leão, e aí todos os sistemas de perigo, alerta da zebra se ativam, e ela sai correndo para salvar a vida dela. O leão foi embora ou pegou outra zebra, esse sistema todo se desliga, ela volta a pastar e a comer. No ser humano, é a mesma coisa. Porém, nós não somos desafiados por leões o tempo todo. Mas nós ativamos o sistema de estresse o tempo todo, por coisas que não ameaçam a nossa vida. E quando você faz isso, você tá dando uma ordem para o teu corpo. Bombeia mais sangue, porque quando você precisa de energia, você precisa de mais sangue correndo no teu corpo. Joga esse sangue para as partes aonde é necessário. Como nós somos bípedes, vai jogar para as pernas, para você correr. Mas não tem perigo para você correr. Você está em casa. Continua fazendo isso a exaustão e você vai ver o que você vai conseguir. Suas veias vão engrossar. Muitas vezes elas podem romper. Muitas vezes, depois que passou esse sinal de perigo e volta a digestão a funcionar, começa a levar células de gordura que vão grudar nesses rompimentos e vai causar uma trombose. Gente, por que nós não sabemos lidar com o nosso estresse? Vigia e ora. Vigia. Presta atenção. Vigia. Entende e ora. Isso é só uma coisinha. É muito pouco desse livro. Dá para ficar aqui séculos falando dele, mas eu achei, inclusive, que ia ser um livro bem mais fácil de ler do que todo esse complexo que passa por dentro da gente. Mas é muito interessante, porque, por exemplo, minha mãe tem 81 anos, está quase paralítica. Ela foi estressada a vida inteira dela. E nos últimos 20 anos, ela acusa que ela tem como se fosse
como se os nervos da perna dela fossem como um fio desencapado dando choque. Tem alguma coisa a ver com o que eu falei do sangue? Por quê? Porque o tempo todo ela ficava estressada, e o que o cérebro, a arquitetura do cérebro fala? Está em perigo? Sai correndo. Mas não é perigo sair correndo. E não é um estresse que vai embora fácil. Porque se eu quebrei meu braço, o meu corpo vai me proteger, vai me estressar, até meu braço estar bom de novo. Aí não vai mais se preocupar com isso, porque gasta muito tempo e muita energia. Quando é uma dor emocional, você não sabe quando vai passar. Então ele continua gastando energia com isso. E continua fazendo o seu corpo fabricar substâncias químicas que vão prejudicar a você, a mim, a qualquer pessoa. Então a gente tem que começar a entender como é que a gente pode parar esse ciclo. Como eu disse, nosso cérebro ele adora olhar para o negativo, né? Adora olhar para o perigo, enquanto o nosso coração quer olhar para a coisa boa. E fica essa dicotomia dentro da gente, fica essa briga, e, em geral, a gente acaba estressado. Em geral, a gente acaba estressado. Que tipo de pensamento nós alimentamos? Essa é a pergunta. A doutora Kubler-Ross, ela desenvolveu um ciclo onde ela fala o seguinte: ela trabalhou durante muito tempo com pacientes terminais. Ela descobriu que, em casos de crise, em casos de dor, em casos de perda, as pessoas passam por algumas fases. A primeira é a negação. Pensa se a gente, no começo, não achou que essa crise, que esse vírus não era brincadeira. E que ia passar na semana que vem, no mês que vem, daqui a pouco. Não, isso aqui, que é isso? Não tá com nada. Aí depois, quando você vê que não é brincadeira e que não dá para negar que está acontecendo, você começa a ficar com raiva. Mas que droga, poxa, minha vida está indo tão bem, agora esse vírus veio agora, pegar no meu pé. Que coisa de vírus, não podia ir para Marte, não podia ir para a Lua, não podia para... Não podia, era do nosso planeta para a gente aprender alguma coisa. Aí, quando você vê que não tem mais jeito, você entra em depressão. Pô, eu não aguento mais ficar em casa. Poxa, nossa, tinha tanta coisa que podia ter acontecido nesse ano. Esse ano já acabou. Esse ano, nossa senhora, não aguento mais. Pelo amor de Deus, começa 2021. Vai, vamos encerrar esse calendário, vamos começar 2021. Não adianta nada. Aí depois você tenta barganhar. Ainda você não se conformou de que a situação está acontecendo e você vai ter que lidar com ela. E aí você começa a falar, mas quem sabe, se eu sair de máscara, mas a hora que eu chegar no lugar eu posso tirar a máscara? Ou será que a hora que eu estou sem máscara no meio de todo mundo, alguém vai notar? Gente, tem uma ordem do prefeito e do governador. Eu continuo vendo gente sem máscara no Publix, eu continuo vendo gente sem máscara em stores. Você fala, jura? Desculpa, o que você não entendeu? A máscara não serve para nada. Não, para proteger a gente do vírus do outro, não, mas protege o outro do meu vírus. Então, se eu estou protegendo você do meu vírus, você está me protegendo do seu, estamos protegidos. Mas isso só funciona quando todo mundo está fazendo a mesma coisa. Que bom que agora são poucos, mas a gente vê ainda a gente barganhando com uma situação que não tem barganha. Passou por isso, aceitação. Ok, vamos para frente, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí a gente vai ver quando é que a gente consegue sair dessa. Como é que a gente sai melhor disso. Como é que a gente consegue ser a nossa melhor versão. Gente, presta atenção. O ser humano vive buscando a sua melhor versão. Quando a gente vai comprar uma camisa numa loja, a gente não está comprando uma camisa, a gente está comprando a nossa melhor versão. A gente está comprando a imagem que a gente faz usando aquela camisa naquele lugar que a gente quer impressionar. É a nossa melhor versão. Quando eu estou comprando um almoço, eu estou comprando o gosto do almoço, mas todo mundo elogiando porque veio na minha casa por causa daquele almoço que eu comprei. É a minha melhor versão. A gente sempre vai buscar a nossa melhor versão. Qual é a melhor versão que a gente vai sair dessa? Qual é a melhor versão que a gente está desenvolvendo agora? Qual é a melhor versão que a gente vai trabalhar para que realmente
esse vírus seja o teste definitivo do homem, conhece-te a ti mesmo. Mais um cientista, olha que coisa interessante. Ele falava o seguinte: cada um de nós vem por uma breve visita. Do ponto de vista cotidiano, porém, há uma coisa que precisamos saber. O homem está aqui para o bem dos homens. Vigia. Teu foco. Especialmente aqueles cujo sorriso depende da nossa própria felicidade. Aqueles que se agridem, aqueles que ficam tristes quando nós estamos tristes, aqueles que prezam pela gente. Mas também as intocáveis almas desconhecidas com quem nosso destino está vinculado por laços de simpatia. Várias vezes ao dia, percebo como a minha vida interior e exterior se baseia nos esforços de meus companheiros vivos e mortos. Se vocês não estão arrepiados, vocês dão uma checada no seu pulso, porque vocês estão sedados. Talvez seja essa a palavra. Gente, isso é um físico, isso é um cientista falando de vivos e mortos. Será que ele já tinha sacado há muito tempo atrás que é exatamente isso? Que nós estamos aqui, isso aqui é um passeio. Perto da nossa vida enquanto almas imortais, isso é um piscar de olhos. Meio devagar para alguns, meio rápido para outros, no ponto para outros. Mas a gente veio aqui para um certo turismo, que muitas vezes não é o turismo que a gente comprou um bilhete de um cruzeiro e embarcou no outro. Mas é para a gente aprender, é para a gente entender qual é a nossa postura e o que a gente tem que buscar para a gente. Conhece-te a ti mesmo. Sentimento e razão devem passar pelos mesmos canais, pois são as duas asas da libertação definitiva dos seres humanos, amor e sabedoria. A doutrina espírita colocou o Evangelho de Cristo na linguagem da razão, com explicações racionais. Por quê? Para provar, cientificamente, as coisas que são colocadas e que muitas vezes se acha que é um mistério, se acha que é uma coisa que não funciona, que não dá certo. Nesse país já se provou, já se fez experiências em laboratório de aparições fluídicas, de médiums materializando espíritos. Então, ele colocou numa forma que a gente consegue administrar e entender. Não é uma coisa que está além da nossa capacidade, mas sem deixar o aspecto emocional, que é colocado na expressão mais elevada, como Jesus pretendia, que é o sentimento de amor, que é o sentimento mais sublimado, que é o sentimento pelo próximo, que é o sentimento. A razão está aqui. A razão de nós estarmos sentados aqui é para aprender alguma coisa, para nos melhorarmos, para, de repente, dessa palestra, tirar uma informação que eu posso utilizar hoje na minha vida. Isso é a razão. A forma com que eu vou utilizar e que eu vou empregar isso na minha vida e vou afetar o próximo é o sentimento. Inteligência espiritual. Nós temos a inteligência QI, coeficiente de inteligência, nós temos a inteligência emocional, e nós temos um terceiro passo, que é a inteligência espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Vigiai e orai. Dessa maneira, de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros. Daí ele tira uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Quando nós entendemos que o que nós fazemos é o que nós podemos... Não é deixar de fazer, mas o que nós estamos fazendo para nos melhorar e para melhorar o próximo é o máximo que a gente pode fazer. Quando você deita na sua cama e a sua consciência está em paz, que você fez tudo o que você podia fazer no dia de hoje para ajudar
a si próprio e aos outros, tem um sono melhor? Tem um momento mais gostoso? Alguns chamam o sono dos justos, né? Por quê? Porque você fez as pazes com você mesmo. Porque quando você deita na cama, é naquele momento que vem aquele grilinho falante, fala, você pisou na bola hoje, hein? Podia ter feito aquilo e não fez, né? Olha só. E aí você vai dormir com esse barulho. E ele faz um volume bem alto, muitas vezes, na nossa orelha. Então é tentar ser o melhor. Veja bem, tentar sempre se melhorar. Talvez o nosso lema possa ser o próprio lema dos alcoólatras anônimos. Só hoje, eu vou fazer algumas coisas boas. Aí você acorda amanhã e fala, só hoje eu vou fazer algumas coisas boas. E o só hoje vai sendo multiplicado. O alcoólatra anônimo fala, só hoje eu não vou beber. Você fala, só hoje eu não vou pisar na bola. Mas você, ao invés de usar o não, que não é uma palavra boa para o nosso cérebro, usa só hoje eu vou ajudar alguém. Só hoje eu vou prestar mais atenção nas pessoas que trabalham comigo. Só hoje, a hora que a minha esposa vier falar alguma coisa que eu já sei que ela vai falar, que eu já sei que ela está certa, mas eu não gosto porque eu não quero deixar de fazer o que eu estou fazendo, eu não vou responder. Só hoje. Porque senão você fica arrumando desculpa, né? Fica arrumando desculpa para o seu colesterol, para os seus nervos, para tudo. Eu, por exemplo, a minha desculpa maravilhosa para essa minha saliência, protuberância da frente é a Samanta. O problema é da Samanta. Samanta de gordura que tem aqui na minha frente. É o problema da Samanta. Não é o meu problema. A gente sempre joga o problema para frente. Não é nosso. Meu problema é a Samanta. Essa manta de gordura que está aqui, ó. Não sou eu. Eu traduzi para fora de mim. Não é meu, entendeu? É ela que quer grudar em mim. Não sou eu que cultivei ela o tempo todo. Não sou eu que como coisa errada. É a Samanta. O problema é da Samanta. Não é meu problema. Quantas Samantas a gente tem no nosso dia a dia que a gente põe o problema nelas ou neles, os Samantos, né? Da vida, que não são nossos. A gente tem que ter um pouco mais de... É fazer uma meia-culpa sem ser um carrasco consigo mesmo. Você não pode acalmar a tempestade. Por isso, pare de tentar. Mas você pode se acalmar até a tempestade passar. Será que isso não é a dica para agora? O que adianta você ficar enlouquecido com tudo que a mídia põe para a gente ver? Eu sei que talvez a sua cabeça sempre foi de pesquisar todas as informações antes de tomar decisão, mas neste momento, quem sabe, não é a hora de você deixar um pouquinho algumas coisas para trás, principalmente se você tem o costume de ver a mídia do Brasil. Não estou falando mal do Brasil, estou falando mal da mídia do Brasil e posso falar porque trabalhei 20 anos nela. Posso falar com estrelinha no ombro. Fiz um programa chamado Cidade Alerta. Tá? Então, that's it. Para quem conhece, não precisa de mais explicação. Tá? Programa policial, onde a gente falava, onde o meu chefe chegava e falava, hoje não teve nenhum crime, não teve nada, vai ser um dia ruim. Como vai ser um dia ruim? Que bom que não teve crime. Que maravilha. Ele só estava pensando na coisinha dele, naquela caixinha. E é isso que a mídia pensa. Então, para de querer ver tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo, não é aí. Pega a informação que você precisa para você, vigia, seleciona, filtra. E outra coisa, os nossos pensamentos determinam as nossas emoções, que vão determinar as nossas reações. Com que tipo de pensamento, com que tipo de imagem a gente gosta de trabalhar? Essa é a pergunta. São 85 mil pensamentos por dia.
As mentiras que nos causam mais danos e interferem em nosso crescimento espiritual não são tantos as que a gente fala, as que a gente verbaliza, mas aquelas que inconscientemente nós contamos para nós mesmos, aquelas que nós projetamos nos outros. A Samanta. É uma grande mentira. Eu projeto no outro. Não sou eu que tenho raiva, é essa pessoa que chega aqui o tempo todo querendo me provocar. E por que você compra provocação? Se ela veio te provocar e você não sai nervoso, quem fica nervoso é ela. Porque tentou e não conseguiu absolutamente nada. Mas a gente é muito rápido para comprar e declarar a Terceira Guerra Mundial. O problema é que agora em casa, antes você saía, agora em casa está um pouco difícil, né? Porque assim, você tem só um certo número de quartos na sua casa que você pode brincar de guerra. Eu fico na minha trincheira aqui, você fica na sua trincheira ali. Mas aí na hora que tem que passar pela cozinha, né? Campo minado. Não dá certo, gente. Não dá certo. Gente, o que é certo, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo isso. Não importa que todos estejam fazendo. Se você acha que é errado, ponto. Mantém, stand your ground, como o americano fala, fica na sua posição. Se você tem certeza que é errado. E o que é certo, mesmo que só você esteja fazendo. Mesmo que você seja o único fazendo. Seja mais forte que a sua desculpa mais forte. Porque também nós somos extremamente criativos para criar desculpa. Então, seja mais forte que a sua maior desculpa. E o que nos afeta mais profundamente? O espírito Hamed, que na última encarnação, antes de começar a dar as comunicações, foi um psicólogo, diz o seguinte: uma crise existencial causa mais danos internos do que uma necessidade biológica não atendida. Porque uma crise existencial não tem prazo para passar. Enquanto ela estiver doendo, o cérebro vai estar querendo se livrar dela e vai estar produzindo substâncias que são nocivas para o corpo. Enquanto você não resolver uma dor emocional, tem uma boa notícia também. Sabe aquele momento que você toma um fora da pessoa que você gostava? Uma aspirina passa a dor de cabeça. Igualzinha a dor de cabeça, porque ela dói no mesmo campo do cérebro que sente a dor da dor de cabeça. Então, um alívio, o que quer que seja, resolve. Não vai resolver o sentimento, mas a dor vai. Tranquilamente, porque vem do mesmo lugar. E por vir do mesmo lugar, o cérebro ele relaciona dor, tenho que trabalhar alguma coisa dentro do meu corpo para que essa dor passe. Continuo sentindo, continuo mandando essas substâncias. Elas não têm para onde ir, elas vão se depositar em algum canto. Elas começam a se depositar até um momento que elas viram tão grandes, em tanta quantidade, que viram uma overdose e a gente cai doente. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Eu tenho um parceiro que eu adoro, chama-se Jim Cunningham. Este dínamo, eu ia chamar de senhor, porque senhor não vai dar a imagem dele. Esse dínamo de 80 anos me deixa com vergonha na hora que ele começa a dar palestra num salão o triplo desse tamanho, desse lugar aqui. Porque ele não para. São 4 horas de palestra onde ele não para. Ele se energiza com as coisas que ele faz. E ele fala uma coisa muito legal. Nesse momento que eu estou com 80 anos, eu só estou preocupado com o meu legado. O que é que eu vou deixar para as pessoas? O que é que eu vou deixar? Qual é o exemplo? Qual é a mensagem? O que de bom eu fiz? Onde eu posso ajudar? E quem sabe a gente não pode começar a pensar agora que a nossa Bíblia, a nossa vida, é o nosso legado. E o que a gente está deixando para as pessoas? O que a gente está deixando para o outro? O que a gente está deixando para o nosso filho, para o nosso amigo, para a nossa comunidade? O que a gente está fazendo de bom? Em suma, qual é o nosso ideal?
Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Gálatas 6, 3 a 5. Nós não somos absolutamente melhores ou piores do que ninguém. Essa coisa de nos compararmos uns aos outros não funciona. Eu sei que o cérebro muitas vezes precisa do que a gente chama de âncora para poder determinar se a gente está bem ou mal. Então a gente pega. Isso vem também dos nossos pais, porque eles acabam nos comparando com o filho da amiga, do amigo, que vai bem na escola. Olha, o filho... E você acaba odiando essa criança, né? Ao invés de ser seu amigo, você acaba... Não quero ver essa menina na minha frente, porque ela só tira nota boa e eu não consigo. Eles não percebem isso, mas nós percebemos. Vigia. Não faz isso com o teu filho. Não dá esse exemplo para ele. Não mensura ele de acordo com a perspectiva ou com a produção do outro. Ele tem a produção dele, ele tem a capacidade dele. Cada um tem o seu talento. Gente, cada um de nós aqui tem um talento. Parábola dos talentos. Se você enterrar esse talento na terra e esperar desencarnar para entregar de volta para o dono da fazenda, você não fez absolutamente nada. Porque ninguém descobriu o talento que você tem. Conhece-te a ti mesmo. Descobre o teu talento. Mostra o teu talento para as pessoas. E você vai ser muito mais feliz. De verdade. Você tem o teu propósito. É o teu talento, é a coisa que você gosta de fazer. A gente acha que é uma brincadeira as pessoas falando, acha o que você gosta de fazer e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Mas é verdade. É verdade. Eu dou consultoria. Gente, eu posso passar... Eu não conto para os meus clientes, mas eu posso passar com eles muito mais horas e sem cobrar nada. Mas aí também não vou ganhar nada. Mas é verdade porque eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar, eu gosto de ver aquela luzinha acendendo na cabeça da pessoa, falando, puxa, eu não tinha pensado nisso. Isso é muito legal. Esse é um talento. E cada um tem o seu. E a gente tem que botar ele para fora. A gente tem que fazer ele brilhar. A gente tem que utilizar do nosso talento para a gente e para os outros. Conhece-te a ti mesmo. Pergunta para você mesmo. Se o mundo inteiro fosse cego, quantas pessoas você impressionaria? Cada um sabe de si. Mas por que isso? Porque aí você não está se preocupando com a aparência exterior. Você não está se preocupando com o avatar que você criou. Você está se preocupando com o que sai de dentro. Com a mensagem, com o tom de voz. A gente sabe que uma pessoa que tem um problema visual, ela se pega muito mais no tom de voz, na forma com que a coisa é falada, e ela pega muito mais rápido do que a gente quando a coisa é verdadeira ou não. Então, o amor é cego. Não tenha dúvida. E o amor, na verdade, aí dá mais uns 50 capítulos para conversar, porque até a gente descobrir o que é o verdadeiro amor, a gente ainda não chegou nessa capacidade. Mas que bom que a gente pode, pelo menos, entender o que é amar. E não o que é sexo, que é bem diferente. Homem, aceita-te a ti mesmo. Portanto, eu acho que talvez o grande primeiro passo é aceita quem você é, para depois você poder se mudar. Quando você começar a se conhecer, se aceita. Aceita quem você é e o que você faz. Precisamos aceitar quem somos para que possamos melhorar e chegar ao que queremos ser. Quando nos aceitamos, eliminamos vínculos da dependência doentia que nos ligam aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são nossos. A gente tem tanta necessidade de pertencer a grupos, pertencer a empresas, pertencer, que a gente acaba fazendo o que a gente não acredita e o que a gente não gosta. Quando a gente começa a aceitar quem nós somos, a gente para pensar, será que vale a pena só para ficar nesse grupo? Será que vale a pena só para manter esse emprego? Talvez agora todo mundo esteja falando, você está doido? Nesse momento que não tem emprego em lugar nenhum? Pode ser que eu esteja. Mas será que vale a pena?
Tem uma cena de um filme chamado O Negociador que vem na minha cabeça o tempo todo. Era um dos últimos executivos. Esse negociador era chamado por todas as empresas para demitir as pessoas, porque as empresas não queriam demitir. E aí ele chega para um dos últimos executivos da empresa e entrega o pacote de demissão. E ele fala: jura? Depois de tudo que eu fiz para essa empresa, o que eu vou falar para os meus filhos? O que eu vou falar para minha mulher? Aí ele abre o resumê do cara e fala: aqui está me dizendo que antes de você entrar nessa empresa, você fez o cordon bleu, né, a escola de cozinha mais famosa da França. Aí ele para, olha bem para a pessoa e fala: quanto essa empresa te pagou para você desistir do seu sonho? E aí? Aí eu acho que volta o que eu falei, né? Será que o que eu ganho... Não estou dizendo vamos nos demitir agora, pelo amor de Deus. Mas será que o que eu ganho tem a ver com o meu sonho? Será que vigia e ora? Né? Entende para onde você quer chegar. Entende o que você quer fazer. Esteja bem com o que você faz. Porque aí, mens sana, in corpore sano. A nossa mente, nós temos um cérebro aqui e um cérebro aqui, no estômago. E os dois são extremamente necessários. Se a gente não consegue trabalhar com os dois, a gente fica em desarmonia. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Foco. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Gente, se nada do que a gente conversou aqui ficou, está aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. Presta atenção nos seus pensamentos. Vê se eles são bons. Vê se eles estão fazendo bem. Vê se eles estão te levando para um lugar legal. Não está, muda. Muda. Peter, não consigo mudar meu pensamento. Pega uma leitura, não consigo ler. Pega uma palestra, não consigo assistir. Pega um audiobook, não consigo ouvir. Põe uma música. Uma música que te lembre um momento bacana. Você cortou o vínculo com aquela energia negativa que estava te prendendo. E aí, daí para frente, começa a trabalhar de novo o teu pensamento. Faz uma meditação por dia, gente. Tem tantos aplicativos no celular para você meditar. Você não precisa ficar no escuro, ouvindo plim, 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 e falando, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Você já está pensando em não pensar. Então não adianta nada. Faz uma meditação guiada. Muda um pouquinho, porque você para o teu fluxo de pensamentos e aí você consegue controlar ele melhor. Por quê? Qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. E por fim, gente, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vocês aceitaram o convite 19? Vocês entenderam o convite 19? O convite está aí. Homem, mulher, criança, conhece-te a ti mesmo. E aí a gente muda. Obrigado.